Bem debaixo de nossos pés, um mundo repleto de histórias inimagináveis se desenrola. Uma civilização complexa constrói estruturas incríveis, realiza tarefas coletivas de maneira magistral e enfrenta desafios épicos em uma escala minúscula. Imagine uma sociedade onde trabalhadores cooperam de forma impecável, soldados dão a vida por sua colônia e estratégias de defesa são orquestradas com precisão. Não se trata de ficção científica, mas da vida das formigas. Estes pequenos insetos criam reinos cheios de vida, drama e impacto, moldando os ecossistemas ao seu redor. Este universo em miniatura pulsa com intensidade e permanece invisível para a maioria de nós. O que para nós parece um simples pedaço de terra, para elas é uma arena onde estratégias são traçadas, emboscadas acontecem e alianças invisíveis definem quem dominará o próximo recurso. A competição entre colônias é implacável e ocorre todos os dias, ditada pela necessidade de sobrevivência e expansão. Em seu universo microscópico, cada grão de areia, folha ou gota d'água é um bem precioso, capaz de desencadear conflitos ferozes. Três forças principais se destacam nesse cenário de guerra e conquista. As formigas cortadeiras são engenheiras brilhantes, organizando sociedades em torno de sua agricultura singular. Elas cortam folhas com precisão cirúrgica, carregando-as para seus ninhos subterrâneos, onde essas folhas servem de substrato para o cultivo de fungos, a base de sua dieta. No entanto, manter essas fazendas produtivas exige constante exploração e expansão, o que as coloca em rota de colisão com outras colônias. As formigas de fogo, por outro lado, não se preocupam com a agricultura. São predadoras natas e defensoras ferozes de seus territórios. Pequenas, mas incrivelmente letais, utilizam suas ferroadas e mandíbulas afiadas para repelir qualquer ameaça. Seus territórios são fortemente guardados, e seu comportamento agressivo faz delas adversárias temidas, até mesmo por espécies maiores. Por fim, as formigas legionárias são os nômades do mundo das formigas. Sem moradias permanentes, elas se movem como uma horda organizada, destruindo tudo em seu caminho. Essas colônias, que operam como um único organismo, dependem de pilhagens e caçadas constantes para sobreviver. Elas representam uma força imprevisível, surgindo repentinamente em qualquer lugar e devastando tudo o que encontram. Nesse teatro de sobrevivência, as colônias são regidas por uma estrutura social altamente organizada, com tarefas bem definidas e um propósito claro: proteger a rainha, perpetuar a espécie e garantir recursos para o bem coletivo. Essa luta incessante, aparentemente invisível para nós, é fundamental para a dinâmica da natureza e para o equilíbrio ecológico que sustenta a vida em todos os níveis. Em um mundo onde cada grão de terra é um território em disputa, as guerras das formigas não surgem ao acaso. Tudo começa com um ato aparentemente simples. Uma exploradora cruza uma linha invisível, invadindo o território de uma colônia rival. Esse pequeno evento, quase imperceptível, é suficiente para desencadear um conflito de proporções épicas. A intrusa detecta o cheiro de outras formigas
e, em questão de segundos, emite um alerta por meio de feromônios, substâncias químicas que funcionam como mensagens no universo das formigas. Esse sinal se espalha com uma eficiência impressionante, convocando milhares de aliadas para a iminente batalha. A resposta é imediata. Assim que o alarme é dado, a colônia inteira entra em ação. Soldados são mobilizados para reforçar as defesas, enquanto as operárias mais vulneráveis recuam para proteger os recursos vitais, como os estoques de alimento ou a rainha, o coração da colônia. O campo de batalha não é apenas um espaço físico, é um palco onde estratégias complexas são postas em prática. Cada movimento é calculado, cada ataque é coordenado. As formigas podem parecer caóticas aos nossos olhos, mas na realidade cada ação segue uma lógica precisa, resultado de milhões de anos de evolução. As cortadeiras, por exemplo, avançam em massa, utilizando suas mandíbulas afiadas como ferramentas de guerra. Elas atacam com disciplina, tentando desestabilizar as fileiras inimigas e criar brechas nas defesas. Por outro lado, as formigas de fogo respondem com ferocidade, lutando como se cada uma valesse por 10. Suas ferroadas não apenas causam dor, mas também liberam substâncias químicas que podem desorientar os adversários, equilibrando a disputa mesmo quando estão em menor número. Mas o caos cresce ainda mais com a chegada das formigas legionárias. Atraídas pela violência e pela oportunidade de pilhagem, elas surgem como um terceiro jogador, mudando completamente o curso da batalha. Funcionando como uma unidade perfeitamente sincronizada, suas fileiras avançam sem hesitação, aproveitando-se do enfraquecimento mútuo de seus oponentes. Em um piscar de olhos, a guerra, que já parecia caótica, se transforma em uma luta pela sobrevivência, onde 3 impérios microscópicos colidem em um turbilhão de patas, mandíbulas e ferocidade. No final, a guerra entre formigas é muito mais do que uma simples disputa por território. É uma demonstração impressionante de organização social, resiliência e estratégia. Cada colônia é um organismo coletivo, onde o sacrifício de cada indivíduo serve a um bem maior, a perpetuação da espécie. Esses conflitos moldam não apenas o destino das formigas envolvidas, mas também o equilíbrio do ecossistema que habitam, influenciando até mesmo os seres maiores que habitam o mesmo espaço. Quando os primeiros soldados se encontram no campo de batalha, o silêncio é rapidamente rompido pelo som de mandíbulas se chocando. O embate começa com escaramuças iniciais, onde pequenas unidades testam as defesas adversárias. As formigas, apesar de minúsculas, demonstram uma determinação feroz. Cada grupo segue uma coreografia instintiva, guiada pela comunicação química de seus feromônios. Esses sinais, invisíveis aos nossos olhos, são o equivalente a estratégias militares elaboradas, conduzindo os combatentes para atacar, recuar ou flanquear o inimigo. As cortadeiras entram em cena com sua conhecida organização. Elas enviam ondas de soldados, avançando em etapas, enquanto as formigas menores permanecem recuadas, protegendo os túneis e os fungos essenciais para sua sobrevivência. Cada movimento é cuidadosamente planejado. Algumas avançam para lutar diretamente, enquanto outras cercam o inimigo em movimentos semicirculares, criando armadilhas. Elas sabem que, para vencer, precisam proteger suas operárias e garantir que sua colônia continue funcionando, mesmo em meio ao caos.
No entanto, do lado oposto, as formigas de fogo demonstram uma ferocidade que beira o desespero. Elas não têm a mesma organização metódica das cortadeiras, mas compensam isso com um ataque caótico e impiedoso. Em pequenos grupos, lançam-se sobre os inimigos com mandíbulas afiadas e ferroadas que deixam marcas profundas. Não há hesitação, e cada uma delas parece lutar como se fosse a última de sua espécie. A combinação de força e veneno transforma essas pequenas guerreiras em adversárias formidáveis. Com o tempo, a batalha ganha intensidade. As bordas do campo de confronto tornam-se um redemoinho de mandíbulas e patas em movimento constante, enquanto os centros das colônias envolvidas permanecem em alerta máximo. As formigas defensoras constroem barricadas improvisadas e reorganizam seus exércitos para lidar com os ataques que vêm de todos os lados. Não há espaço para erros, e cada decisão tomada pelas líderes das colônias pode determinar o destino de milhares de vidas. Enquanto isso, as legionárias finalmente entram em ação de forma mais visível. Inicialmente posicionadas nas bordas do conflito, elas esperam o momento exato para atacar. Com sua disciplina de ferro, avançam em um padrão de ataque que parece coordenado por um general invisível. Em vez de mergulharem no combate diretamente, começam a destruir as linhas de suprimentos de ambas as colônias inimigas. Elas sabem que, enfraquecendo as bases dos dois lados, podem dominar o campo sem enfrentar toda a força de nenhum dos adversários. Os detalhes da batalha mostram o quanto cada espécie evoluiu para lidar com essas situações. Algumas cortadeiras trabalham juntas para desarmar uma única formiga de fogo, utilizando mandíbulas e patas para imobilizá-la antes de dar o golpe final. Já as de fogo aproveitam sua velocidade para ataques rápidos, recuando antes que os números das cortadeiras se tornem avassaladores. E no centro de tudo, as legionárias ampliam o caos, capturando alimentos e eliminando qualquer sobrevivente que cruze seu caminho. No auge da batalha, o campo está repleto de feromônios, criando um aroma quase palpável de guerra. Cada feromônio enviado por uma formiga carrega ordens claras: atacar, defender, recuar ou reforçar. O que para nós parece um tumulto desordenado é, na verdade, uma complexa rede de comunicação. As guerras das formigas podem parecer insignificantes à primeira vista, mas na verdade são uma peça essencial na engrenagem que mantém o equilíbrio da natureza. Esses pequenos conflitos não apenas moldam o destino das colônias envolvidas, mas também influenciam ecossistemas inteiros, determinando a distribuição de nutrientes, plantas e até mesmo afetando cadeias alimentares maiores. É fascinante como seres tão minúsculos, muitas vezes ignorados por nós, possuem a capacidade de desempenhar papéis tão significativos em seu ambiente. Ao observar a vida das formigas, somos convidados a refletir sobre a própria condição humana. Apesar de suas limitações físicas, esses pequenos seres demonstram uma resiliência extraordinária. Elas enfrentam desafios inimagináveis, desde a escassez de recursos até batalhas ferozes, mas jamais desistem. Em vez disso, as formigas prosperam graças à força da união, à eficiência de sua organização e à dedicação inabalável ao bem coletivo. Elas não sonham com o futuro. Constroem-no com suas ações diárias, passo a passo, com determinação e propósito. Talvez exista uma lição poderosa escondida no mundo das formigas. A ideia de que, mesmo em meio a adversidades, a cooperação, a empatia e o esforço coletivo podem nos levar mais longe do que poderíamos imaginar sozinhos.
Se aprendermos a trabalhar juntos, a valorizar cada contribuição, por menor que seja, talvez possamos também construir um mundo mais justo, forte e sustentável para todos os seres vivos. Sob a terra, entre raízes intricadas, ou nas copas das árvores, onde os ventos balançam galhos e folhas, a jornada das formigas continua. Elas nos lembram que, na vasta e complexa teia da existência, cada ser, por menor que pareça, tem um papel vital a desempenhar. Que possamos olhar para o chão sob nossos pés com mais respeito e admiração, sabendo que ali pulsa um universo tão vibrante quanto o nosso. Muito obrigado por nos acompanhar nessa fascinante jornada pelo mundo das formigas. Esperamos que esta reflexão tenha inspirado você a enxergar a natureza com outros olhos e a valorizar os pequenos heróis que moldam o planeta de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário dizendo o que mais te impressionou sobre essas incríveis criaturas. Inscreva-se no canal para continuar explorando o maravilhoso e surpreendente universo ao nosso redor. Até a próxima!